vivo, Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. O meu companheiro de faculdade, Kleber Machado, acho que está bravo ali com os ex-atletas que viram comentaristas. Ele declarou que acha o máximo esses ex-atletas acharem que só eles entendem de futebol. Calma, Kleber. Ai, ai, ai. Silmar, vamos lá. Atlético Mineiro na final da Libertadores e você aí com os nossos números do dia. Manda lá. Vamos lá, Otávio. Mercado financeiro, dólar operando com leve alta de 0,3% hoje, continua o mercado firme, apesar da alta moderada. O fato é que a cotação está lá em cima, R$ 5,78 a cotação da moeda americana nesse momento. Um novo recorde dos últimos 2 anos aqui. Por quê? Tudo preocupação aí com dois fatores, basicamente. Um é o que vai ser da nova política do governo americano. Mudança de governo, tem eleições semana que vem, e, por outro lado, dados divulgados hoje sobre a economia americana mostram que ela continua bastante firme, bastante resiliente, continua o PIB subindo bastante, e a geração de empregos, dado divulgado agora no mês de setembro, ficou praticamente o dobro do que era previsto pelos analistas, ou seja, impressionante a vitalidade da economia americana, e isso significa um potencial inflacionário por lá e, consequentemente, talvez o Banco Central americano segure a queda da taxa de juros que havia iniciado na última reunião do Comitê de Política Monetária deles lá em Washington. Tanto isso refletido no mercado. E outra questão interna aqui também, a gente vai comentar daqui a pouquinho, que é a questão da corte dos gastos públicos, nenhuma novidade até agora, muita preocupação com o estouro do orçamento, na lentidão das votações da reforma tributária no Congresso, está se arrastando, a gente vai comentar isso daqui a pouco com mais detalhes, tudo isso pesa nesse comportamento. O dólar sobe por conta disso e a Bolsa estava caindo agora há pouco, tem uma pequena recuperada nesse momento, alta de 0,1%, mas está devagar. Mercado de commodities agrícolas, predominância de quedas nesta manhã de quarta-feira. Milho cai na Bolsa de Chicago, arroz em casca também, milho caindo 0,3%, arroz 0,6%, na Bolsa de Nova York caiu o algodão 0,5%, café arábica queda de 0,3%, o café robusto em Londres na contramão está subindo 1 ponto percentual, 1,1%. Açúcar bruto em Nova York cai 0,5%, cacau também 0,6%. A contramão é operando aqui até contra a expectativa no terreno positivo, a soja. Soja subindo 0,9% nesse momento. Trigo também, Chicago 0,2%. Suco de laranja sobe na Bolsa de Nova York. E o boi gordo no mercado Tuna B3 também continua em alta. Tem subido bastante nos últimos dias. Hoje não é diferente, uma alta de 0,3% nesse momento. Esse é o retrato do mercado nesse momento também. Com mais um detalhe aqui, que é o petróleo. O petróleo que havia caído nos últimos dias volta a subir, exatamente por conta dessa vitalidade da economia americana, é um dos fatores empurrando o petróleo para cima, em queda nos estoques nos Estados Unidos, significa que a demanda está grande. O petróleo volta a subir 1,4% a $71,70 o barril nesse momento. Tá vindo? Pois é impressionante essa vitalidade da economia americana, né? E a capacidade de regeneração que os Estados Unidos têm é um negócio fantástico. Às vezes você fica rememorando histórias aí da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial, acho que era o 17º exército do mundo. Eles treinavam para ir para a guerra, para a Segunda Guerra, com armas de madeira, espingardas de pau, porque não tinha espingardas de verdade em quantidade. Mas aí, quer dizer, num empenho da indústria, do governo, dos empresários, num verdadeiro mutirão, o país se transformou na máquina que é. E é uma máquina até hoje, por isso que o dólar, é a moeda mundial, embora outros países aí queiram assumir o lugar da economia americana. Mas é difícil, hein, Silmar? Sem dúvida nenhuma, é uma economia muito... e é uma vitalidade que se renova, né? Até por conta da imigração. O novo presidente quer segurar a imigração, que está crescente,
Mas o fato é que a imigração ajudou a rejuvenescer os trabalhadores americanos e isso mantém a máquina se movendo permanentemente, ao contrário dos países da Europa, por exemplo, quando a população está envelhecendo, por pouca imigração, por exemplo, população crescendo por poucos filhos por família, mais com filho, pessoas que não querem ter filhos, e isso faz com que a economia da Europa rode de forma diferente dos Estados Unidos, ou seja, a economia que se renova por conta da vitalidade da própria população, né, que vive se renovando. Eu diria que esse é um dos segredos da economia americana. E que roda diferente da nossa economia brasileira, que tem também uma vitalidade, mas é uma vitalidade diferente. É a capacidade de superar rombos, roubos, desvios, etc, etc e tal. É uma saúde de ferro. Eu acho que precisa investigar aí a genética da economia brasileira e o nosso potencial. É outro tipo de vitalidade. Aí é sobrevivência. É vitalidade da sobrevivência. Você ia falar. E outra é realmente a inovação, né? Inovação permanente. É o país das novas tecnologias, né? Especialmente internet, a TI, tecnologia da informação, agora a nova tecnologia do IA, inteligência artificial, ou seja, tudo está acontecendo nos Estados Unidos. É uma capacidade de invenção tecnológica que vive se renovando. É um negócio impressionante. E não termina nunca, né? É sempre uma renovação em cima da outra. Isso também é um dos segredos da economia americana, né? Muita inovação de forma permanente. Com todo respeito, muita gente fala da China, a potência, a China e o seu PIB, a China e o seu desenvolvimento, mas a China anda na cola do que é desenvolvido nos Estados Unidos. Estou errado? Não, é isso mesmo. Ela cresceu em cima de cópia, né? Exato. Hoje não, tem sua própria tecnologia também, investe mais, mas aprendeu copiando, né? Na verdade, tecnologia americana. Bom, vamos lá, vamos para outros assuntos. Vamos falar um pouquinho de biodiesel. A indústria do biodiesel deve crescer cerca de 27% nesse ano e esse resultado deve amenizar a queda do PIB total da cadeia da soja. O PIB da cadeia da soja e do biodiesel pode cair cerca de 5,7% em 2024, totalizando 521 bilhões e 300 milhões de reais. A expectativa de queda, após uma alta de 22% no ano passado, é influenciada pela quebra da safra da oleaginosa. O levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, aponta que o bom desempenho esperado para a indústria deve amenizar o recuo do PIB na cadeia produtiva, em especial a do biodiesel, que tem um aumento estimado em quase 27%. Mesmo em queda, o PIB da cadeia da soja e do biodiesel neste ano deve superar o patamar anterior à pandemia e representar 20% do produto interno bruto do agronegócio nacional e 4,5% da economia brasileira. Pois é, Silma, prenderam a soja, é a cadeia da soja, a cadeia produtiva da soja. É o resultado que já era esperado desde o início do ano, né? Começou com a quebra na produção do Mato Grosso, né, por conta de uma seca histórica, é o principal estado produtor de soja. Então, desde o início do ano já se sabia que o PIB da soja esse ano seria mais baixo por conta da produção. Mas não foi só isso, os preços muito baixos também contribuíram para esse comportamento. Praticamente ao longo de todo o ano, a soja teve um preço muito baixo no mercado internacional, também no próprio mercado interno, o que também contribuiu para reduzir o PIB desse setor, né? E diretamente aqui da produção de soja e seus derivados mais diretos, como o farelo e o próprio óleo de soja. Agora, e teve a quebra da safra do Rio Grande do Sul, né, por conta das enchentes, teve problema de seca no Paraná, ou seja, foram vários fatores que contribuíram para reduzir a produção, consequentemente também a renda do setor de soja. O que andou na contramão foi o biodiesel, que é feito majoritariamente de soja também, 70%, 80% da matéria-prima para a produção de biodiesel no Brasil é feito à base de óleo de soja. Então, esse setor tem crescido, tem aumentado aqui o percentual de mistura de biodiesel no óleo diesel, a tendência é continuar crescendo e isso acabou salvando aqui um pouco diminuindo um pouco a queda do PIB do complexo da soja toda, né? Foi o biodiesel. O biodiesel realmente tem um desempenho excepcional e vai continuar tendo, porque a tendência é de crescimento da sua produção e do seu consumo nos próximos anos, depois que foi aprovada aquela medida lá que prevê uma mistura crescente nos próximos anos, até chegar perto aí dos 15% de mistura do biodiesel, não me lembro exatamente o teto final,
que eu sei que vai seguir aumentando na mistura de biodiesel na produção de óleo diesel aqui no Brasil, que é bom para o meio ambiente, é bom para a economia brasileira, reduz a necessidade de importações de óleo diesel, portanto, esse é o efeito positivo aqui desse setor na cadeia toda da soja, que teve um desempenho negativo esse ano, mas amenizado por conta desse crescimento desse insumo importante que é o biodiesel também. E já tem caminhão andando aí 100%, B100%, a biodiesel 100%. De dois grupos aí que são muito importantes. Um é um grupo de carnes, que é a JBS, carretas que transportam contêineres para o Porto de Santos, né? E aí advém o biodiesel do sebo bovino. E outro, só para citar exemplo também, do Grupo Maggi, lá do Mato Grosso. Aí, no caso, a base é a soja. O Grupo Maggi, que é o maior produtor, plantador de soja do mundo. Enfim, vamos aí, a caminho do B100. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Outro dia eu fiz uma entrevista aqui com uma empresa que está pesquisando e já está colocando no mercado cultivares de cana-de-açúcar chamada Cana Energia, que produz mais bagaço, justamente para ter maior queima e maior produção de eletricidade, sem comprometer a produção de açúcar, álcool e etanol. Interessante, não, Sumar? Como a cana vai se renovando, vai se modificando e ele me deu em primeira mão a seguinte informação. Isso é necessário porque vai precisar de muito bagaço de cana para ser utilizado na queima para a produção do etanol de milho, que exige uma combustão alta, atualmente abastecido pelo caco de madeira aí das empresas de papel e celulose, e esse produto está mudando de destino. Então, já é com mercado pronto e mercado definido. Interessante, não, Silmar? Muito interessante. Em todos os setores do agro brasileiro, né? Uma tecnologia que se renova a cada momento. O Brasil cresceu muito em termos de produção agrícola por conta de avanço tecnológico. Aí está a nossa Embrapa aí para testemunhar esse avanço, ela que é um dos agentes principais dessa mudança fenomenal aqui na nossa tecnologia de produção na agricultura e também na pecuária, né, também. O Brasil não cresce por acaso, né, na produção agrícola e da pecuária, cresce por avanço tecnológico também. Só tem a impressão lá fora que só cresce o Brasil por conta de avanço territorial, né, avançando em terras da Amazônia. Não é nada disso, é bem exatamente o oposto, né? O crescimento da tecnologia, da produtividade das lavouras. Eu me lembro que eu acompanho a produção de soja desde o início, praticamente, aqui, como jornalista, né? A produtividade da soja era, sei lá, 1.000 quilos por hectare. Hoje está lá em 3.500 na média. Tem produtor que tira 5.000, 6.000, 7.000 quilos por hectare. Milho mais ainda, ou seja, a tecnologia avançando, isso significa a nossa pesquisa aqui, liderada especialmente pela Embrapa, né, também. Pois é. E voltando pegando como gancho aquele nosso primeiro comentário, onde nós elogiamos a capacidade de revitalização da economia americana sempre, aqui eu fiz aquele comentário a respeito da nossa situação econômica, mas aqui vale o poder revitalizante, recondicionador e criador e transformador da ciência no agronegócio. Aqui sim, nós somos padrão e nós somos exemplo nesse setor, né? Sem dúvida nenhuma também. É a nossa Embrapa aqui como referência mundial, né? Em termos de tecnologia. Você sabe que lá no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, enquanto eu estava como jurado lá da final do Prato Brasil, e teve uma das concorrentes finalistas que usou o cupuaçu, né? E aí eu citei o trabalho da Embrapa, que eu comentei com você já aqui até outro dia, que definiu aí o genoma do cupuaçu, a cadeia genética aí do cupuaçu, que vai melhorar muito aí o cultivo da fruta, tirando ela do extrativismo para a transformação num produto comercial. E depois eu citei mais 2 ou 3 exemplos da Embrapa. Depois, ao final, no coquetel de confraternização, veio uma moça, que eu agora me esqueci o nome dela, lá da Embrapa Gado de Corte, lá de Cuiabá. Eu quero te agradecer por você ter citado a Embrapa. Eu falei, mas eu cito a Embrapa a todo momento. Não, mas você citou em público. E é muito importante porque as pessoas acham que as coisas se transformam naturalmente, sem trabalho de pesquisa e ciência. Eu falei, não. Por isso é que eu sou fã da Embrapa de carteirinha e onde eu posso eu cito a Embrapa, não só a Embrapa, mas todas as nossas instituições de pesquisa ligadas ao agronegócio. Aqui sim, a nossa economia revitalizante e transformadora, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma. O Brasil tem liderança global em termos de
tecnologia voltada para a agricultura e para a pecuária, referência global, isso não tem a menor dúvida. E está aí, Embrapa, tem outras instituições também, mas a Embrapa basicamente é a referência principal mundial aqui da tecnologia brasileira nesse setor, né? O Brasil é bom nisso. Bom. Vamos lá, vamos. Já lambemos a nossa cria aqui, que é o agronegócio. Vamos lá para Brasília, onde os políticos gostam de lamber a cria também, mas a cria é deles, né? É outra história. Bom, com o fim das eleições municipais, o Congresso voltou a discutir o projeto que regulamenta a reforma tributária e, do jeito que está a proposta, deve afetar setores cruciais para a economia e manter o Brasil entre os países que mais cobram impostos. A maioria não entende nossa complexa carga tributária, mas sente no bolso o peso dos impostos. Sempre sobra para o nosso bolso e a gente sempre tem que trabalhar mais e o dinheiro render menos. A reforma tributária foi aprovada há quase um ano, mas o Congresso ainda discute a regulamentação da proposta. A grande preocupação é com a alíquota do IVA, o tributo que vai unificar 5 impostos do atual sistema tributário. A ideia original era 26,5%. Mas com as modificações feitas na Câmara, bateu em 27,5%. E ainda tem o Senado, que vai analisar o texto. Para o setor de alimentos, mesmo com a isenção da cesta básica, o texto ainda precisa mudar. Tal como está hoje o projeto de regulamentação, haverá um aumento de quase 40% na carga tributária sofrida pelo consumidor que entra no supermercado. Se o modelo for bem sucedido em reduzir fraude, sonegação e inadimplência, o efeito é que nós vamos ter uma alíquota menor do IBS e da CBS para poder arrecadar a mesma carga tributária que nós arrecadamos hoje. Apesar de simplificar o sistema tributário, a reforma vai manter o Brasil no topo mundial da cobrança de impostos. O país que tem o maior IVA é a Hungria, que é 27%. O que tem menor IVA é o Canadá, que tem 5%. Na média, os países da OCDE é 19%. Então, a gente pode ter bem uma dimensão de o que representa uma alíquota de 27,5%, né? É acima do máximo que se pratica no mundo. Na Câmara, a promessa é finalizar a discussão nesta semana. Já no Senado, o presidente da Casa espera concluir a votação dos projetos de regulamentação ainda neste ano. Pois é, Silmar, se alguém ainda acredita em Papai Noel, você, eu e o nosso advogado tributarista, o Berbegê, e algumas pessoas que apareceram nessa entrevista sabem muito bem que Papai Noel não existe. E, na verdade, essa reforma tributária, depois de alguns anos para ser implantada, vai mandar alguns impostos lá para cima de novo, paulatinamente, bem lentamente, né, de forma que você não vai sentir a dor aguda, a dor intensa. Será uma agulhadinha, outra agulhadinha, outra agulhadinha, e lá no final o negócio vai estar tudo igual. Você, eu e o Berbegê, e muita gente está falando exatamente isso. Assim fica difícil resolver as coisas, chover no molhado, como diz o ditado. Depois não sabe por que o nosso juro é alto, por que tudo é caro aqui no Brasil, ou seja, não tem como ser diferente, né, com essa carga tributária. Já foi pior, né? Era exatamente a ideia da reforma tributária, tentar diminuir o emaranhado de impostos, que somando tudo, levava muito mais de 30%. Não tinha nenhum país que concorresse com esse tipo de taxação como é a brasileira. Agora cai para 27,5%, continua sendo a mais cara do mundo, né? Começou bem, a tendência era reduzir para uns 24,5%, que já era bastante coisa. Agora vai parar com todos os penduricais introduzidos no próprio Congresso, inclusive, né? Novos custos, novas isenções, acaba chegando a 27,5%. E isso não surgir nada no meio do caminho, a nova introdução nessa votação final do Congresso, super atrasada, ou seja, não começou a vigorar ainda, que está quase um ano já lançada a proposta e até agora nada ainda de andar para frente. E até para vigorar, para valer, vai demorar ainda até o final do século, dessa década, né, também. Então, vai longe. O Brasil se consertar não é fácil. Começa por aí. Vai longe e vai muito longe, porque se houvesse uma convergência, um objetivo, a não ser um que é baixar a taxa de impostos, a altíssima taxa, mas os interesses são muitos em todos os cantos. E aí todo mundo não quer perder o seu quinhãozinho, de cá, de lá, de cá, de lá, estados, municípios,
nação e etc. e tal. Então, é um quebra-cabeças difícil, muito difícil de montar. Lembra daqueles quando a gente ganhava, quando era criança? Tinha o quebra-cabeças de 20 partes. Esse aí é o quebra-cabeças de 1 milhão de partes. Amigo, para montar é difícil, difícil, difícil. Então, acho que a gente vai ter muito para falar dessa reforma tributária aí, não vamos ficar enroscado muito aqui não nela, porque vai ter muita água para rolar aí nessa ribanceira, nessa cachoeira aí com o andar dessa reforma tributária. Agora, depois, como foi dito lá na reportagem, né, num determinado trecho, no mundo inteiro as pessoas não compreendem a complexa carga tributária do Brasil. Nem nós entendemos, ninguém entende, ninguém vai entender. Não tem como explicar, Silmar. Quando eu fico com inveja, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai numa loja, você compra lá qualquer tipo de mercadoria lá. Tem o preço da mercadoria e tem a taxação incidente sobre a mercadoria que está separada. O consumidor sabe o que está pagando de imposto. Aqui é tudo embutido no preço, ninguém sabe o que a gente paga no custo final do produto, o que é imposto, o que é a mercadoria propriamente dita. Ou seja, esconde no próprio contribuinte o que ele está pagando. É imposto em cima de imposto, imposto em cima de imposto, de imposto em cima de em cima de em cima de em cima. Chega uma hora que você não sabe mais o que está pagando. Você citou bem esse exemplo. Qualquer um que já comprou nos Estados Unidos sabe muito bem. Um iPhone lá custa o equivalente o último modelo, hein? A R$5.000 aqui no Brasil, aproximadamente. Aqui no Brasil custa 12, 13, 14, dependendo do modelo, R$15.000. É imposto em cima de imposto. E lá você vai pagar. O iPhone vai custar o equivalente a R$5.000, né? Vamos dizer assim. E do lado tem a taxa de imposto lá do estado da Flórida ou do estado da Pensilvânia, mas tem a taxa do lado. Agora, o preço do iPhone é aquele. E a taxa são 2 itens que vêm separados. Apenas 2 itens na nota. Apenas. Né? Claro e transparente. Aqui, hein? Aqui. Bom, Silmar, vamos lá. Por hoje acho que é isso. Quarta-feira, meio de semana. Amanhã a gente retoma aí a nossa pauta, tá bom? Combinado, Tavinho. Boa tarde para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Abraço para você aí, para toda Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, que sempre nos assiste com uma grande audiência.